dessa mensagem é o amor que constrange. Você pode abrir aí no capítulo 5, no versículo 14. Quantos acharam aí? Amém? 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14. Vamos à leitura? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morrem. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Assim, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da... Diga isso, e nos deu o ministério da... Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs a nós a palavra da reconciliação. Grave isso, querido. Cristo pôs em nós, Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui a gente já abre o tema também retratando a própria ceia e a própria lembrança da ceia. Aqui está o verdadeiro evangelho, aquele que não merecia o que nós merecemos, ele se fez pecador, para que através disso fosse feita justiça de Deus. Somos então reconciliados com o Pai através do sacrifício na cruz, e Ele não está morto, mas no terceiro dia ressuscitou e intercede por mim e por você à direita de Deus Pai, e ainda o temos como advogado diante de todas as nossas ainda inconstâncias, falhas e dificuldades. Só isso, irmão, já era motivo para a gente podemos ir para casa dando glória a Deus e aleluia e cearmos, amém ou não amém? Sim, eu e você, a gente não merecia nada disso. Então, hoje o mundo que a gente vive, vamos à realidade aqui, irmão, é um mundo da polarização, amém ou não amém? É chato demais, fala a verdade. Eu acho que no início, algumas militantes, né, mais fortes, eles até tiveram assim uma certa vontade nisso, um certo empenho, mas hoje é a verdade, irmão. A verdade mesmo é que as pessoas já perceberam todos os esquemas que existem no meio disso, né? As pequenas militâncias sendo manobra política, assim como até as igrejas, por incrível que pareça. Isso já ficou chato, sim ou não, irmão? Já ficou chato. Mas ainda é uma verdade, infelizmente a gente ainda vê família se desfazendo porque o irmão lá falou que é Bolsonaro, o outro irmão falou que é Lula. Eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou daquele pequeno grupo, eu sou daquele outro grupo, e agora nem mais bem-vindo na minha casa você é por causa disso, porque a gente meio que aceitou a não viver e não aprender a viver, a não se respeitar com todas as diferenças que nós temos, totalmente ao contrário do que Paulo disse a mim e a você. Enquanto os partidarismos, as polarizações estão nos ensinando cada vez mais nos dividirmos mais, enquanto eles ensinam cada vez mais a apedrejarmos mais o outro, ainda que sejam os mais íntimos da nossa casa, Paulo está dizendo assim: eu vos dei, nós recebemos o ministério da reconciliação. Você é cristão? Então não fique bravo com o que eu vou dizer a você, irmão. Em nome de Jesus, eu quero que em nome de Jesus você entenda isso. Você é cristão, você recebeu um ministério, e esse ministério não é da divisão, ele é da reconciliação. Da mesma forma em que ninguém te compreendia, talvez nem você mesmo às vezes se aceitava.
da forma que você chegou diante de Cristo Jesus, clamando perdão, e mesmo muitos de nós sem achar que, Senhor, na verdade eu não vou nem te pedir porque eu sei o tanto que eu não mereço. Dessa mesma forma que ele falou, mas mesmo assim, Tairan, eu vou naquela cruz por você. Mas mesmo assim, Cristiano, eu te perdoo. Mesmo assim eu vou sofrer a consequência que era para você sofrer. Por quê? Porque eu vou nessa atitude de reconciliar com o Pai. E como que nós achamos que ainda podemos viver fora da possibilidade da reconciliação? Ou sermos a ferramenta ao contrário disso? O que exatamente esse novo mundo traz? O que exatamente a polarização sugere às famílias? Não perceberam não, irmão? Que com isso não é só o partido político, mas são várias famílias se desfazendo, várias igrejas que não andam mais com as mãos levantadas, mãos dadas, levantadas. Não perceberam aonde isso vai culminar? As diferenças ideológicas, para onde que estão levando os princípios que aqui estão, ou como estão distorcendo esses valores. Porque em todas essas situações aí, irmão, em todas, elas vêm para quebrar o que nós ganhamos como reconciliação e para quebrar com que isso seja a verdade através do que nós temos de princípio dessa verdade em relação a outras pessoas. É isso que acontece. Não fique chateado, mas Deus não tem partido político e esses princípios aqui não se enquadram dentro de nenhum partido político. Nenhum. Nós somos brasileiros, amém? Nós somos brasileiros, mas nem essa cidadania tem valor diante daquilo que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia vai dizer, nós somos cidadãos dos céus. Cidadão dos céus. Temos um Senhor que não divide a glória dele com ninguém, ainda que usem o nome dele para isso, mas ele não divide a glória dele com ninguém. Um Senhor que é o Senhor dos senhores. Nós já temos uma cartilha a seguir, princípios e valores que não vão se adaptar só pela metade dentro daquilo que nesse mundo aí eles querem mais é que use isso como massa de manobra. É tudo no final em busca de mais poder e mais ganância. E eu tenho certeza que o seu coração alinhado, irmão, com essa reconciliação e com o tamanho desse amor com que você foi amado, você não vai ser um crente. Eu não estou te convidando a ser um crente com a Bíblia dentro do quarto sem participar desse mundo. Não, não. Esse reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós nos posicionamos diante daquilo que nós acreditamos, mas nós não nos aliançamos com aquilo que já foi corrompido. Essa é a verdade. Posicionamento sim, sim. Questionamentos, cobranças, claro, um reino de justiça. Como nós estamos fazendo aqui, aquilo que você vê, irmão, nenhum governo faz. E nós, com toda a nossa dificuldade, com o seu dízimo, com as suas ofertas aqui, não tem apoio nenhum governamental, não tem nada, irmão. Mas o Senhor, naquilo que é a propósito dele, Ele sempre vai levantar alguém com o coração disponível para fazer o que é a vontade dele através da sua igreja. Amém? Então é nisso que a gente se posiciona. Amém ou não amém, irmão? O ministério que Ele nos deu, o ministério da reconciliação. Paulo aqui, só para fazer um resumo, escreve aos Coríntios nessa segunda carta, que na verdade vocês sabem, não é a segunda carta, né? Uma carta se perdeu e a gente não tem essa carta não foi achada, ficou como a segunda carta, mas uma das cartas aos Coríntios, a gente vê isso nos próprios escritos, como ela se perdeu. E ele, nessa específica aqui, Paulo, ele vai defender o seu apostolado. Ele está explicando para esses irmãos aqui o porquê da demora dele lá. Esses irmãos aqui, só para você contextualizar, esses irmãos estavam extremamente chateados com Paulo, porque ele fez uma viagem, ele iria passar na volta lá em Corinto e ele não passou.
E aí esses irmãos ficaram chateados, já tinha muito tempo que ele não ia lá. Só que sabe o que aconteceu? Dentro lá da igreja, falsos apóstolos começaram a se levantar. Preste atenção nisso, irmão, isso continua acontecendo até hoje nas igrejas do mundo inteiro. Falsos apóstolos estão aqui dentro do templo, dentro das igrejas, mas a gente percebe quem recebeu o amor e quem está agora semeando esse amor, quem está semeando essa reconciliação. Esses falsos apóstolos lá, eles estavam lá inflamando. Você viu, Paulo falou que vinha, não veio, né? Rapaz, será que é apóstolo mesmo? Será que o que ele prega é verdade com o que ele vive? Será que é esse coração mesmo dele? Esses homens começaram a semear isso dentro de Coríntios. E acredite, irmão, estava começando a dar certo para eles, porque os irmãos começaram a se inflamar. São as raízes de contenda que sempre existiram dentro das igrejas, infelizmente. Só que um dia a igreja noiva de Cristo ataviada, ela vai ser separada dessa falsa igreja. O joio e o trigo. Amém ou não amém? Então, ele nessa carta especificamente, ele estava explicando o porquê ele não foi. Ele estava falando contra esses falsos apóstolos. Ele estava falando de como cumpre o seu ministério em fidelidade ao Senhor e aquilo ao qual o Senhor colocou sobre a vida dele. Ele estava ali falando que aquele poder e tudo que acontecia não era dele, mas aquilo era estritamente da parte de Deus, através da vida dele. Ele falava do efeito das aflições com o ministério dele, tudo que ele enfrentava por causa disso. Ele vem resumindo, falando do seu zelo apostólico, muito pelo contrário do que aqueles profetas queriam colocar sobre a imagem dele. Ele fala, até chegar aqui nesse momento, do ministério da reconciliação, da abnegação dele por amor a isso, e o amor que paga com amor. O que é isso, pastor? É o amor que ele recebe e que ele agora diz: não tem como eu viver sem ser esse amor para com os outros, porque eu não merecia nada disso da parte de Jesus. E antes da gente entrar aqui, irmão, eu queria me aprofundar só um pouquinho. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas me aprofundar só um pouco nesse amor. Nós falamos aqui em canções, você reparou sobre esse amor? Nós falamos em canções, nós falamos um pouco, até uma prévia desse momento de ceia, falamos desse amor e que nós sabemos. Eu queria mergulhar só um pouquinho no que a Bíblia traz para mim e para você. Quem está aí é Pedro? Pedro, fica atento aí. Sobre o que essa Bíblia vai trazer, do tamanho, a forma desse amor, que ainda é só um pouco do que pode ser mensurado, porque nós não podemos chegar na quantia exata, nós não conseguimos. Ele é imensurável. Amém? Então, quando a gente volta para a Bíblia, a gente vai falar desse amor como um amor salvífico, como um amor que traz alívio, como um amor que não nos abandona e como um amor sacrificial. João 3,16 vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Nenhum pai aqui entregaria o seu filho, irmão, por você, mas teve um pai que entregou. Um amor sacrificial. E até em Romanos 5 vai dizer, pode até ser, Júlio, que por uma pessoa boa, alguém de boas obras, com um bom caráter, pode até ser que alguém pense em fazer isso, que entregue a sua vida ou a do seu filho por outra pessoa. Mas o amor de Deus está escrito, mas nisso é provado o amor do Senhor. Ele se entregou quando éramos pecadores, como estávamos de costas para Ele, negando Ele, saindo dessa presença contrário ao que Ele propôs em amor para a gente. Foi nesse momento em que Ele se entregou por mim e por você. Um amor sacrificial. O mesmo amor é um amor que vai nos trazer salvação. Efésios capítulo 2, no versículo 4. Se você perceber bem algo que está sendo falado, coloca para a gente, Pedro. Efésios 2, 4, olha aí o que diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, vai,
estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou juntamente em Cristo. Pela graça sois salvos. Pelo grande amor. Pastor, eu estou aqui na igreja, eu vou no culto, eu vou no restaurante de graça, eu estou no ciclo de oração, eu sou salvo. Não, você não pode fazer nada para ser salvo. Você só é salvo pela graça e a misericórdia dele sem fazer nada. Por quê? Pelo grande amor com que ele te amou. É isso. O tamanho desse amor. Muitas das vezes nós colocamos, irmãos, o nosso amor, a nossa atenção, o nosso coração, tudo que nós somos em muitos outros amores, e nós experimentamos muitas dores e decepções. Isso é a verdade, principalmente dos que já têm uma caminhada de vida. É uma verdade. Mas aqui está um amor que nos traz alívio. Esse amor em Cristo Jesus. Abre aí, Pedro, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. O que a Bíblia está nos trazendo sobre esse amor? Olha aí o que está escrito: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um amor que em algumas traduções aí vai estar em mim vocês vão encontrar descanso. Eu não sei se em muitos amores que nós nos lançamos nos sobrecarregou ou nos trouxe transtornos, mas aqui está um amor que nos traz alívio e que nós nesse amor podemos descansar. Sim, continua esse amor. Quando os discípulos estão lá desesperados, Jesus vai subir aos céus e eles estão, meu Deus, como que nós vamos ficar aqui sozinhos? Como que nós vamos fazer as mesmas obras? Abre aí pra gente João 14, 16, Pedro. João 14, 16, e vê o que o próprio Jesus ele vai estar falando. Olha o que ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro ajudador, para que fique convosco por um tempo? Não, é para sempre. Alguém que vai ficar convosco, alguém que não vai te abandonar. Mateus 28, 20, abre aí, Pedro. Mateus 28, 20. Hoje o Pedro vai trabalhar comigo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Um amor sacrificial, um amor que nos traz alívio e um amor que não nos abandona, um amor salvífico, um amor que nos traz salvação. E esse mesmo amor ele está dizendo: olha, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que você vai enfrentar, mas uma coisa que nesse amor você tem é que você jamais será abandonado. Nesse amor você jamais será abandonado. Isaías 49, versículo 15 vai dizer: ainda pode uma mãe que ainda amamenta abandonar o seu filho? Isso pode acontecer, sim ou não? A gente vê isso acontecendo. Mas ainda que ela abandone, é o que está escrito aí, ó: ainda que esta se esqueça, eu todavia nunca, não me esquecerei de ti. Pode ser que o seu pai tenha te abandonado, pode ser que você não tenha a atenção dos seus pais, pode ser que a sua mãe tenha te deixado num abrigo, pode ser que você pense que esteja sozinho nesse mundo, mas esse amor nessa noite veio falar para você: filho, eu nunca te abandonei, filha, você nunca esteve sozinha nesse mundo, eu sempre estive com você. Oh, sonho andarabaço. Quantas coisas, em quantos relacionamentos, quantas pessoas você colocou o seu coração e num dado momento aquilo se espatifou, quebrou. Talvez até hoje você está juntando os caquinhos no chão. Talvez até hoje você junta os retalhos, tentando reconstruir.
a Bíblia nos orienta de tudo que tu deve guardar. Guarde o seu coração. Olha aqui para mim, olha aqui. O seu coração não foi feito para qualquer amor. Existe um amor perfeito para você colocar 100% do seu coração. 100% do seu coração. Abre aí, Pedro, Salmo 90, no versículo 12. Vê o que está escrito, olha aí, acompanha comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você precisa de um coração sábio. Você não pode colocar o seu coração em qualquer lugar, lançar o seu coração em qualquer amor, em qualquer verdade que o vento leva, irmão. Existe uma verdade que ela é firme. Existe um amor que traz alívio, que é sacrificial, que nunca nos abandona e que principalmente nos traz salvação. Existe um lugar seguro para o seu coração. E esse lugar é nesse amor de Jesus. É na direção e na palavra que Ele estabeleceu. Senhor, nos ensina. Cadê Pedro? Nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira. Nós queremos, quantos querem alcançar corações sábios aí? Levanta a mão assim, irmão. Fala amém. Amém. Corações sábios. Por quê? Porque eu não quero errar. Porque eu não quero que esse vaso se quebre de novo. Eu não quero ficar juntando os caquinhos de novo. Amém ou não amém? Nós queremos acertar. Você está comigo aí, irmão? Nós queremos acertar. E precisamos desse coração sábio. Mas se atente comigo. De tal maneira que aí sim alcançaremos esse coração sábio. Agora, para isso, o que ele está dizendo? O que ele precisa aprender? A contar os nossos dias de tal maneira. O que isso quer dizer, pastor? Nós somos fracos, mortais, irmãos. Fracos. Nós não sabemos o dia de amanhã e nós devemos aprender a colocar dia após dia na dependência do Senhor, no que Ele está propondo para as nossas vidas. Aqui é que nós alcançamos um coração sábio. Dia após dia. Senhor, é no teu princípio? É no teu tempo? É na tua vontade? É no teu propósito? É do seu jeito? É conforme te agrada? Eu entrego ao Senhor. Nesse lugar, nós vamos estar livres de ansiedades que querem dominar a nossa mente e o nosso coração. Nesse lugar, nós vamos estar livres, irmãos, de inquietações mundanas, terrenas. É nesse lugar que é o lugar de segurança. Amém ou não amém? Então, primeiro eu queria muito explanar porque na primeira frase do versículo 14 ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Então eu queria muito andar um pouquinho mais fundo nesse amor. Quantos compreenderam um pouquinho melhor esse amor aqui? Levanta a mão assim e diga amém. Amém? Então, porque não adianta eu falar do constrange sem nós termos um pouco mais de revelação do quão grande é esse amor. Amém? Então, esse amor constrangedor, ele vai produzir, eu quero falar aqui de 3 tópicos muito rápido com você. Primeiro, ele vai produzir uma nova ambição. Segundo, uma nova visão. E terceiro, uma nova criação. Primeiro, uma nova missão. Segundo, uma nova visão. E principalmente em relação aos outros, ao próximo. E terceiro, uma nova criação. Acompanha comigo no texto mesmo que a gente vai desenvolver isso. É o que Paulo vem trazendo logo nos próximos versículos. Esse amor, ele está muito além do nosso conhecimento. Se Pedro colocar aí no Efésios 3, 18 e 19. Efésios 3, 18 e 19. A gente vai ter a clareza que ele está bem além do nosso conhecimento. Pessoas possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade.
e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Um dia nós vamos compreender plenamente, irmãos. Um dia vai ser, Paulo diz, né, sobre a eternidade, quando ele fala, hoje eu vejo como um espelho embaçado. O espelho naquela época era mais ou menos isso aqui, irmão. Então a gente via assim, é embaçado, né? Hoje é como um espelho embaçado, mas um dia vai ser pleno. Um dia nós vamos compreender isso plenamente. Aqueles que vão se assentar à mesa do Cordeiro e festejar na bodas do Cordeiro, amém? Você faz parte aí, irmão? Então levante sua mão e diga amém. Eu faço parte, eu sou filho, eu sou filha, amém? Glória a Deus. E logo depois também esse amor, ele falando em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, ele vai dizer que nada pode nos separar desse amor. Irmão, você pecou hoje, você está num lugar hoje onde você sabe que você não deveria estar, porque você sabe quem você é em Deus. Você está hoje fora de um ministério que você olha assim as pessoas e você pensa, eu deveria estar exercendo aquilo. Ou mais profundamente ainda, você está longe de acordar e ter a vontade dentro de você de se relacionar com o Pai, de procurar Ele nas Escrituras, de ter um momento de oração, de ter dentro do seu coração aquela convicção de fé sempre renovada, dia após dia, o procurando profundamente, cavando a presença dEle. Talvez você esteja frio diante de todas essas coisas que eu te falei, mas esse amor que é salvífico, que nos constrange, e é por isso que Ele nos constrange, Ele vai dizer, mesmo assim, mesmo quando você diz não para mim, nada pode te separar desse amor. Pastor, se você está hoje exercendo tudo que Deus queria que você exercesse, Ele não está te amando mais por isso. Se você não está exercendo nada do que Ele queria que você exercesse, Ele não está te amando menos por isso. O amor dEle continua intacto em relação a você. Isso não nos coloca numa condição de salvos em Cristo Jesus. Mas esse amor, ele é constrangedor exatamente por causa disso, porque não tem mérito, irmão. Ainda que nós estejamos de costas para o plano perfeito dele, Ele continua nos amando do mesmo jeito, esperando que nós possamos virar de frente e nos abraçarmos com Ele novamente. Não dá para medir esse amor, nada pode nos separar dele. E agora nós podemos ir para o verbo constranger. A gente pode ir agora para essa parte do constranjo. O que isso significa, pastor? Nesse contexto aqui, não é, como eu falei no início, um constrange de algo que é inconveniente, que é embaraçoso. Já viu como uma pessoa chega assim, aquela pessoa não era para chegar naquele lugar, não era para falar aquilo que ela falou, constrange, é um clima embaraçoso, não é? A gente fica assim com aquela cara de gol contra, aquela cara do flamenguista no jogo de ontem, não tem? Não é não só? Tairan quase já tá toda bloqueada a palavra, né, Tairan? Aquela cara assim que a gente fica constrangido. Não é esse constrange aqui. Aqui, quando a gente está falando, ela tem um significado muito amplo aqui, a partir da palavra manter, da palavra cumprir. E na expressão que ele está dizendo, o amor de Cristo nos constrange, está indicando para mim e para você, no original dessa palavra é domínio, governo, controle, impulsiona. Como assim, pastor? É uma impulsão, é um controle, sim. Nós somos dominados. O que ele está dizendo quando ele fala desse perfeito amor, ele me constrange, ele está dizendo, esse amor agora, ele me domina e ele me impele a avançar dia após dia, vivendo segundo o caráter de Cristo em mim. Esse amor agora, ele governa as minhas atitudes. Por quê? Porque eu não consigo mais. Eu não consigo agora mais, como era antes, ferir essa aliança. Está falando de alguém perfeito, pastor? Não. Eu estou falando que nunca mais eu consigo andar fora do princípio dele e não entender
que eu feri essa aliança. O que isso vai causar, pastor? Isso vai causar arrependimento. Mas, pastor, aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, o processo cristão é esse. É uma evolução. Dia após dia, constrangidos por esse amor, renovando essa aliança que é a última aliança com o seu povo. Ele vai nos ensinar que com todas as nossas falhas, nós não somos mais controlados por nós mesmos, mas nós somos controlados por um Espírito que habita em nós e por princípios que foram estabelecidos nessa verdade. Eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Isso o quê? 3 anos atrás. O que foi, querida? Eu vou voltar a pintar a barba para eles pararem de falar que eu tô velho. Uns 22 anos. Me apresentaram esse amor, Júlio. Falaram desse amor para mim. E eu, um jovem muito pipa voada, demais. E tudo aquilo que eu fazia era muito comum, era muito normal, e nada disso trazia mal nenhum, dor nenhuma para mim. Mas aquele infeliz, na minha cabeça da época, tá, gente? Na minha cabeça da época, eu ficava pensando assim: Meire, por que aquele infeliz foi falar isso para mim? Agora eu não consigo mais zoar do mesmo jeito. Eu não consigo mais fazer as mesmas coisas. Toda vez que eu saio disso, que está nessa verdade, tem aquele negocinho que vem lá dentro de mim e fica lá. Eu não quero isso não, gente. Eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer da minha forma. Eu quero que seja do meu jeito. Isso é o amor que constrange. Porque depois que você conheceu esse amor, não tem jeito, ele passa a te governar. Você nunca mais vive da mesma forma. Você pode andar anos, irmãos, se tiver essa sorte, né? Pode andar anos aí, mas aquela palavra e aquele amor e aquele sentimento de que você não está sozinho sempre vão estar ali dentro de você. Você sabe o que eu estou falando. E eu sentia isso, apesar de não conhecer nada da palavra, de simplesmente, eu só tinha aquilo que os irmãos tinham falado para mim. Jefferson, sabe quem é Jesus? Rapaz, Jesus, ele fez isso por você. Jesus é alguém que pode te tirar dessa condição. Jesus é alguém que ressuscitou e que intercede ao seu favor. Jesus é alguém que na força dele você pode vencer todas essas barreiras. Eu não quis, na minha boca, porque no meu coração ele já tinha dominado tudo. E ele está dizendo: se esse amor entrou em mim, entrou em você, agora ele vai passar a nos governar. O primeiro ponto aqui que eu falei, dos 3 pontos que nós vamos falar, fica no versículo 15, acompanha comigo aí. O versículo 15 vai trazer nesse primeiro ponto uma nova ambição. Olha aí, vou ler daqui dessa tradução. E ele morreu por todos. Morreu por quem? Todos, não teve exceção. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo aqui, o próprio Paulo, como Saulo, ele era o quê? Um inimigo do evangelho. Ele era um perseguidor de Cristo. E mesmo assim, aquele Cristo que ele perseguia, os cristãos ao qual ele estava ali, naquelas obras, furando os olhos dele, perseguindo aqueles cristãos, para que ele não falasse, não professasse mais essa fé. Ele então chega num entendimento: não tem esse Cristo aí? Ele morreu por mim.
Ele me amou de tal maneira que se entregou por mim, e Ele morreu por todos os que neles creem, e os que através desse sangue, através desse amor, são vivificados para a salvação. Essa preposição por aqui, eu queria que você se atentasse nisso, irmão. Ela, originalmente, ela significa o por, morreu por todos, significa em benefício de. Então, quando nós falamos isso, é em benefício. Ele morreu, numa outra linguagem é substituído. Nos substituindo, ele morreu, então nós podemos dizer em nosso lugar, em nosso favor. Ele nos substituiu como alvo da ira divina. Irmão, você pode fugir da ira da sua esposa quando ela está naqueles dias. Você pode fugir da ira do seu patrão, você pode fugir da ira do seu marido, você pode fugir da ira do diabo, mas ninguém pode fugir da ira de Deus. Não existe um lugar que você pode se esconder da ira de Deus, e nós não poderíamos fugir. Então Ele nos substituiu para que fosse descarregado nele a ira do Pai. Quantos estão compreendendo o tamanho desse amor na noite de hoje? Na noite de ceia, na noite ao qual nós trazemos à memória exatamente esse amor. No segundo ponto, irmão, no versículo 16, uma nova visão. Versículo 16 diz assim: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Ainda que tenha sido daquela forma que foi apresentado para você, que não tem a revelação que você tem hoje de quem é esse Jesus, agora já não é mais como era daquela vez, como eu falei daquele menino com 22 anos. Aqui, quando ele diz segundo a carne, é segundo ao ponto de vista humano, em contraste com o que é divino. Como assim? Muitos conhecem esse Jesus como um profeta, mais um profeta, como alguém de muita luz que passou por esse mundo, um homem bom e com boas obras, mas quem mergulhou profundo nesse amor, o conhece como Salvador da sua vida. Hoje não é mais segundo aquilo que qualquer pessoa pode apresentar nesse mundo para mim e para você. Não, nós sabemos que esse amor nos trouxe salvação. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Só que isso tem que nos constranger a tal ponto de mudar o nosso olhar também em relação àquele que está do nosso lado, em relação à família que nós fazemos parte. Paulo, ele quer entregar, e mais na frente nós vamos ver isso, aliás, no texto da própria ceia, quando ele fala sobre a ceia, ele vai falar sobre isso, sobre entregar ao próximo, entregar ao outro o mesmo amor com que nós fomos amados. E nisso, às vezes, nós falhamos, sim ou não, irmão? Isso, às vezes, nós falhamos. Ele está dizendo de ter um olhar para o próximo com os mesmos olhos que Jesus nos olhou um dia. Teve um dia, irmão, que eu estava num piso assim de ardósia, e eu estava chorando tanto na frente daquele apelo, que um quadradinho de ardósia ele ficou totalmente molhado, porque naquele momento ali, eu sabia quem eu era, eu sabia o homem infiel, prostituto, o drogado, eu sabia do mentiroso, do malicioso, tudo ficar do meu jeito, mentiras e mentiras. Eu sabia que eu não era digno de me aproximar dessa santidade.
Só que ao mesmo tempo, pelo Espírito, eu fui convencido de que aqueles braços estavam abertos para mim. E eu corri para lá. Mas quando eu cheguei, eu dobrei meu joelho e eu comecei a chorar. Porque eu ficava falando com ele: como que eu vou fazer parte disso? O senhor não sabe quem eu sou? O senhor não sabe o que eu fiz hoje? Tem certeza, senhor, que é comigo? Tem tanta gente boa por aí, tanta gente certinha. E o Senhor soprou isso no meu ouvido: sim, é você. Você não é qualquer um por aí, você é filho. Aí, depois de um tempo, eu comecei a olhar para algumas pessoas e pensar: com esse aí eu não vou perder tempo não. Esse aí eu não vou gastar esse tempo todo conversando com coisa tão básica. Aí o Senhor me traz essa palavra e diz: lembra os olhos que eu te olhei naquele dia? Lembra, Jefferson, os olhos que você desejou naquele dia? Quais foram? E eu falei: Senhor, foram os olhos de perdão, foram os olhos de compaixão. Então sejam os mesmos olhos, que os seus olhos sejam os mesmos para essa pessoa. Que os mesmos olhos de compaixão sejam através de você. Que os mesmos olhos de perdão sejam através de você. Que os mesmos olhos de amor sejam através de você. Por quê? Porque você não merecia ser reconciliado com o Pai, e eu estava lá quando você menos mereceu. Porque você se acha maior para não ser exatamente essa ferramenta para essa pessoa. Será eu maior do que o próprio Senhor Jesus? Então, se esse amor te constrange, se você entendeu o quão profundo é esse amor, nunca mais deixe de olhar com os olhos de Jesus. Nunca mais deixe de amar com o amor de Jesus. Vai nos trazer uma nova visão de reconciliação. Mas ele falou uma coisa que não é possível, pastor. Você não viu o quanto que o Lula roubou? Você não viu o que o Bolsonaro falou? Eu não quero nem saber do que o está falando ou está falando. Os meus olhos são uns olhos de reconciliação, irmão. Os meus olhos são olhos de amor. Os meus olhos são olhos ao qual eu falo sobre o princípio e a família ao qual eu faço parte. As pessoas não entenderam que elas podem discordar, irmão, sem ferir. Elas podem ter opiniões diferentes, sem deixar de ser família uns com os outros, famílias mesmo de sangue, sem deixar de ser igreja, sem deixar de, com isso, ser um canal de bênção. Amém? Paulo está dizendo para mim e para você: olha, alguns estudos até falam que era pela condição dele intelectual, da compreensão, porque era muito mesmo. Mas não, o que Paulo está falando para mim e para você com isso, ele está dizendo assim: olha, eu mergulhei tão profundo no quanto eu fui amado, tão profundo no quanto Cristo me salvou e me guardou. Eu mergulhei tão profundamente nesse amor que agora é impossível que a minha vida seja indiferente a isso. É impossível que os meus atos agora façam diferente de tudo que eu já recebi. Para a gente finalizar, quem está comigo aí, diga amém. O terceiro ponto:
uma nova, quem guardou aí? Uma nova missão, uma nova visão e uma nova criação. Terceiro ponto, no versículo 17, ele vai dizer: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, justificados pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, tudo se faz novo nas nossas vidas. Pastor, isso está falando de ausência dessas tribulações? Não, isso está falando que até mesmo nas nossas tribulações teremos paz para com Deus. Para a gente finalizar, abre aí, Pedro, para a gente Romanos 5. Eu vou abrir aqui também. Romanos 5, que fala sobre isso. Olha aí, Romanos capítulo 5. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor. Versículo 3, Pedro. E não somente isso, mas também gloriemos sabendo que a tribulação produz, a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. O tempo final, para só um pouquinho aqui, porque isso produz paciência, a tribulação, paciência, a paciência, experiência, esperança. Vamos entender só um pouquinho, irmão. A paciência é a experiência como resultado final disso, e a experiência, ela vai produzir esperança num fruto natural de uma experiência passada. Quer ver? Foca aqui em mim, olha aqui. Quantos de nós estamos aqui e por causa de uma experiência que nós já passamos, foi muito difícil? Talvez agora estamos tendo experiências difíceis. No dia de hoje, na noite de hoje, chegamos aqui com situações difíceis de atravessarmos, de enfrentarmos, de combatermos. Mas a experiência de outros fatos que já aconteceram, isso produz esperança em nós. Porque aqueles fatos lá, nós não terminamos lá, nós não nos deformamos naquela tribulação lá. O Senhor, com a sua destra que é poderosa, nos trouxe até aqui, nos conduziu até a noite de hoje, com toda a dificuldade, irmão, mas nos trouxe e nos sustentou até aqui. E isso produz em mim e em você uma esperança. Por quê? Eu já passei por situações difíceis, pastor. Esse vale aí é só mais um que eu vou atravessar. Essa batalha aí é só mais uma que em Cristo Jesus nós vamos passar. Isso produz ou não esperança em mim e você? Amém? Continuando, a esperança nos traz, e a esperança não traz confusão. Essa esperança que ele está falando aqui não é uma esperança falsa, irmão. Não é uma esperança superficial, não é uma esperança instável. Às vezes, olha aqui, lembra do guardar o coração? Veja onde também você coloca a sua esperança. Não coloque esperança no que é superficial, no que é instável. Aqui está uma esperança, sim, que nós podemos colocar esse coração e toda a nossa fé. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança falsa, é a esperança da glória. Qual que é a esperança da glória? Cristo em vós. Está lá em Colossenses no capítulo 1, versículo, não vou lembrar. Está na Bíblia. Está lá em Colossenses. Cristo em vós, a esperança da glória. É exatamente isso. Porque não é com aquilo que vai dar certo, ou que pode agora ter uma porta aberta. Não, é Cristo habitando em você. Aí ele vai continuar dizendo assim: porque o amor de Deus está derramado em nossos... Olha aí, é esse amor em você, essa esperança, pelo Espírito Santo que nos é dado. Porque Cristo, estando nós sem força alguma,
a seu tempo morreu pelos ímpios, certamente alguém morreria, olha aí o que nós falamos no início, certamente alguém morreria, por um justo, pois poderia ser que pelo alguém bom, essa pessoa ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós, glória a Deus. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados em seu sangue, por ele seremos salvos da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora havemos recebido a reconciliação de Deus. Você pode aplaudir a Jesus, irmão? Pode aplaudir ao nosso Senhor, reconciliados com o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Para nós terminarmos, quando ele segue daí para frente, ele segue com aquele famoso trecho de que por um homem pelo pecado de um homem a morte entrou no mundo. Amém? Adão. E todos, ele vai dizer, e todos os homens. Por isso, e também passou isso a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque a lei, o pecado estava no mundo, mas o pecado, não havendo lei, não é imputado. No momento reinou a morte desde Adão até Moisés. Mas guarde isso aqui, irmão, olha isso. No verso 15 ele diz assim: mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um homem, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem só, Cristo Jesus. Lá no verso 18 ele vai dizer: assim que por uma só ofensa veio a culpa sobre todos os homens para condenação, assim também pelo ato de justiça de um, Cristo Jesus, veio a graça a todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão justos. Porém entrou a lei para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou para a morte, também muito mais a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquela condenação aos que se entregaram e se renderam, ela não está mais sobre eles. Talvez muito dos desequilíbrios que nós passamos com as circunstâncias que nós enfrentamos, eles estão exatamente na falta da profundidade desse amor com que nós fomos amados. Quando nós lemos em João, e João sendo chamado de o discípulo amado, nós imaginamos, é claro que alguém estava falando isso de João, mas era ele mesmo que estava falando. Parece soberbo, né? No meio de um monte de discípulos, ele está se chamando de o discípulo amado. Mas é exatamente aonde esse amor nos leva. Se você mergulhar profundamente no pouquinho que nós falamos aqui sobre o quão grande é esse amor em relação a mim e você, muitos dos nossos questionamentos terão respostas. Muitas inquietações não vão dominar mais a sua mente, porque você vai se sentir seguro. Você viu aqui as crianças? Se nós sairmos daqui, ou se acabar o culto e todos se levantarem, elas, com o tamaninho que elas têm, elas saem correndo em direção da busca do Pai. Por quê? Porque é quem eu conheço, porque é o meu lugar seguro, porque é onde eu sei que ali eu vou encontrar essa segurança. Eu não sei quanto a você, irmão, mas se você saiu desse lugar
Hoje é o dia de você voltar correndo para o Pai. Hoje é o dia desse amor que foi revelado um pouquinho aqui em relação a você. Você deixar de uma vez por todas que esse amor governe a sua vida. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Vou pedir para você não conversar com essa pessoa que está do seu lado. Nós vamos cantar juntos esse louvor. E eu quero apenas que o seu coração que esteve aberto já para muitas e muitas coisas que não te edificaram, o seu coração esteja aberto nesse momento a receber desse amor. Esse amor que traz alívio, esse amor que é sacrificial, esse amor que não nos abandona, esse amor que traz salvação. Esteja aberto a esse amor.